Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao episódio 3 da série Uma Parceria com o Diabo. Essa série tem impactado muitas pessoas, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Mas a verdade é que o intuito dela não é ser uma afronta para a Igreja de Cristo. Ao contrário, é anunciar a verdade do Evangelho para que as pessoas possam estar cientes de que muitas vezes setas malignas estão se infiltrando no nosso meio e nós nem percebemos. Neste terceiro episódio, eu quero falar de algo que talvez nós nos esquecemos, mas que o Cristo, o Jesus que nós seguimos, anunciou há mais de 2000 anos. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, no grande sermão escatológico de Jesus, ele vai dizer uma das frases mais emblemáticas da sua vida terrena. Ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas por que Jesus coloca na mesma frase amor e iniquidade? O que tem a ver o aumento da iniquidade com o amor se esfriando? Nesse texto, a gente precisa entender que Jesus não estava falando do amor mundano, do amor do mundo. Jesus estava falando do amor no meio dos santos, no meio da comunidade de Cristo. E este amor se esfriando é algo extremamente preocupante. Afinal, o amor é a base de todas as coisas dentro do Evangelho. Porque através do amor, nós temos misericórdia. Através do amor, nós temos um coração que deseja servir. Através do amor, nós temos compaixão. Através do amor, nós vivemos como Cristo quer que nós vivamos. O que Cristo Jesus estava dizendo com o aumento da iniquidade, o amor se esfriando, é: enquanto a iniquidade está aumentando no meio das pessoas, pai matando filho, filho matando pai, adultérios atrás de adultério, escândalos atrás de escândalo. Afinal, todo mês nós vemos um saindo nas redes sociais ou na internet e ficamos comentando entre os nossos círculos de amizade: nossa, quanta coisa tem acontecido atualmente. E isso tudo tem feito o nosso amor se esfriar. Porque se nós amamos a Deus e somos como Ele pediu que nós fôssemos no meio do corpo de Cristo, amando o próximo como a nós mesmos, aqueles que estão aumentando as suas iniquidades, aqueles que estão vivendo uma vida totalmente pecaminosa, não deveria gerar em nós um senso de raiva, um senso de disputa ou um senso de competição, mas um senso de: eu amo tanto essa pessoa que eu quero que ela encontre Cristo Jesus e se arrependa dos seus maus caminhos. E é sobre essa estratégia de Satanás que eu quero falar com vocês no episódio de hoje: o esfriamento do amor. Eu preciso começar dizendo que quando nós amamos alguém, nós não somos coniventes com as práticas erradas que essa pessoa comete. Ao contrário, aqueles que amam também corrigem. Aqueles que amam também admoestam. Aqueles que amam também advertem os irmãos que estão andando no caminho errado. Então nós, como o corpo de Cristo, temos a posição e o encargo de instruir os nossos irmãos a estar nos caminhos do Senhor de forma santa, remida no sangue de Cristo, lavada no sangue de Cristo, completamente distante do pecado. Mas em contrapartida, nós também não temos liberdade para julgar os nossos irmãos e acabar com as suas vidas por causa da iniquidade que eles têm cometido. Então, dentro do amor, Satanás tem usado duas estratégias muito importantes para ele e que tem surtido muito resultado, infelizmente, no corpo de Cristo. A primeira é passarmos a mão na cabeça daqueles que estão em pecado e que ainda não se arrependeram de suas práticas malignas. Nós, como corpo de Cristo, fomos chamados pelo Senhor a instruir os nossos irmãos a seguir a santidade. Mas, em contrapartida, existe também outra estratégia de Satanás sobre o amor que tem destruído o corpo de Cristo, que é a falta de amor para aqueles que pecaram e caíram. Porque nós temos sido muito bons em destruir ministérios, mas péssimos em restaurar pessoas caídas. Fale para mim, qual foi a última pessoa que infelizmente caiu e teve um escândalo gerado no meio do corpo de Cristo e nós vimos a comunidade dos santos amando
tanto essa pessoa a ponto de não se lembrar mais dos pecados que ela cometeu, como o próprio Deus faz conosco, e restaurando o ministério dela, obviamente, após o genuíno arrependimento. Sim, talvez você lutou para achar algum nome ou para encontrar alguma restauração genuína que aconteceu por causa do amor dos santos, por causa do amor derramado da comunidade sobre aquela pessoa, porque isso é o que tem acontecido, a destruição do corpo pela falta do amor. E aí a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, porque quando o amor se esfria, a igreja começa a lutar por coisas completamente contrárias àquilo que a Bíblia nos ensina. A igreja começa a defender opiniões políticas e não pessoas. A igreja começa a matar ao invés de restaurar. A igreja começa a destruir ao invés de levantar aqueles que outrora, infelizmente, caíram. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer: ainda que eu tenha toda a fé do mundo, capaz de me fazer transportar montes, capaz de me fazer atravessar paredes, talvez. Se eu não tiver amor, nada faz sentido. Quando o amor sai do centro, o diabo gera divisão. E a divisão destrói o corpo de Cristo. Divisão é totalmente contrário à unidade. E como não se lembrar de João capítulo 17, a oração sacerdotal de Cristo, para que todos sejam um. É impossível que todos sejam um se não tiver o amor sendo o elo que une todas essas partes. Rivalidades, disputas, competições têm sido normais em nosso meio. As diferentes doutrinas, as diferentes opiniões têm sido grandes motivadores de destruição para o corpo de Cristo. Ah, meus irmãos, como Satanás fica feliz com isso. Mas existe um amor que não nasce do sentimento. Ele nasce do Espírito. Esse amor, ele não é fruto do outro merecer, do outro ter feito boas obras. E esse amor, ele não pode ser destruído. Eu digo mais, esse amor, ele não pode ser combatido pelas estratégias de Satanás. Porque quando esse amor entra em cena, tudo de errado fica para trás. Quando este amor entra em cena, prego para numa mão, nos pés, coroa de espinhos vai para a cabeça, sangue é derramado e o Cristo é crucificado. E eu preciso dizer, se você crê em Cristo verdadeiramente, você recebeu esse amor, porque em Atos 2 o Espírito Santo desceu, só que em Atos 1:8, Cristo Jesus diz: eis que vos dou poder. Poder para quê? Poder para ser as minhas testemunhas aqui na terra. E é inegável que testemunha de Cristo ama. É inegável que testemunha de Cristo tem o amor que ele teve ao ir para a cruz do Calvário. Então, se nós estamos em Cristo e se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, logo nós amamos e não destruímos vidas, não acabamos com pessoas, ao contrário, restauramos vidas, restauramos pessoas e restauramos ministérios. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 5, e o amor de Deus foi derramado sobre nós por meio do Espírito Santo. Eu encerro esse vídeo dizendo: não abandone o amor, porque um dia, por amor, alguém não te abandonou. Ao contrário, foi até o fim por você. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com todos os seus irmãos e entre na comunidade Graco, para juntos crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Até o próximo episódio.